Boa noite. Neste momento, damos início ao grupo de estudos Aspectos Legais e Médicos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, organizado pela Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da 22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, São José do Rio Preto. A finalidade deste evento é em virtude do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado anualmente no dia 3 de dezembro. Portanto, hoje, a data foi criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas e é um momento para reflexão a respeito dos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência e das melhorias que devem ser feitas para garantir acessibilidade e inclusão social. Neste momento, passamos a palavra para o presidente da 22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, São José do Rio Preto, Dr. Marcelo Henrique. Bom, meus amigos, boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, parabenizar a Comissão da Pessoa com Deficiência, os vice-coordenadores, doutora Renata Brito, doutor Antônio Gabriel, que vem fazendo um trabalho maravilhoso por esta comissão tão importante. E nessa data, trazendo o doutor Renato Giaviti, que vai nos ensinar, sem dúvida alguma, como tratar desse tema tão importante. Quero também agradecer ao doutor Renato Chiodo, que está aqui participando, que é o nosso coordenador da Comissão de Relações Institucionais. E agradecer a presença de todos aqui nesta atividade da nossa subseção. E dizer da alegria de estar com os senhores, mesmo nesse período tão difícil, período de pandemia, em que todos estão recolhidos, mas nós não estamos parados. E não podemos parar jamais. As dificuldades existem, mas nós estamos aqui para superá-las. Por isso, contem sempre com a nossa subseção, e é esse o nosso objetivo, de estarmos ao lado do advogado, da advogada, para o enfrentamento das dificuldades. Por isso, fico aqui muito feliz, neste momento, de estar reunido com os senhores. E declaro aberto os trabalhos da atividade da Comissão da Pessoa com Deficiência. Doutor Renato Chiodo, com a palavra. Obrigado, doutor Marcelo Henrique, nosso presidente. Passo agora a palavra para a nossa vice-coordenadora da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de Rio Preto, doutora Renata de Oliveira Brito. Eu quero agradecer, os nossos palestrantes, doutor Renato Henrique Giaviti, doutor Alexandre Borges, pela disponibilidade, empenho e compartilhar com os conhecimentos no grupo de estudos de hoje. E também ao doutor Renato Chiodo, advogado e coordenador da Comissão de Relações Institucionais da OAB Rio Preto, pela parceria no cerimonial. Muito obrigada. Agradecemos a presença dos membros da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência e aos participantes de forma geral. E saudamos ainda de forma especial aos alunos de faculdades, professores e a comunidade aqui presente. Iniciaremos o grupo de estudos com o advogado Dr. Renato Henrique Giaviti, especialista e atuante em direito médico e do terceiro setor há mais de 10 anos, graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Unimep, pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho pela Unip e membro da Comissão de Terceiro Setor da OAB Rio Preto. Logo após, teremos também o convidado, o médico especialista em radiologia, diagnóstico por imagem, perito médico federal, vinculado à Subsecretaria de Perícias Médicas, Ministério da Economia e INSS, Dr. Alexandre Borges. Dr. Renato Henrique Giaviti, fique à vontade para iniciar o grupo de estudos de hoje. Com a palavra. Muito obrigado. Antes de iniciar a palestra propriamente dita, eu quero cumprimentar na figura do presidente, a todos os advogados, a todos que nos assistem. E queria primeiro dizer que, desde 2003, frequento a OAB, primeiro como estagiário, depois como advogado. E é salutar ver a OAB de Rio Preto trazendo advogado de novo para dentro dessa casa, que é uma casa importantíssima, não só para a região, mas de forma geral para o Brasil. Presidente, mais uma vez externo meus cumprimentos por essa gestão. Parabenizo a todos os envolvidos na figura dos coordenadores, das comissões, dos vices
coordenadores e a todos que empenham a trazer os advogados mais conhecimento, aproximação profissional, que é isso que faltava à classe, eu acho que está melhorando a cada dia aqui em Rio Preto, de uma maneira geral. Tá? E nesses cumprimentos eu quero também estender a todos que nos assistem, especialmente as pessoas que têm alguma deficiência, que através dessas poucas palavras que externaremos logo após, possam se amparar e buscar aquilo que lhe é devido, que lhe é direito, e com a ajuda dos profissionais, colegas, advogados e futuros advogados que se formarão com a presença dos alunos das faculdades aqui. Eu vou dar início à apresentação, vou compartilhar a tela com todos aqui, do material que eu preparei. Vamos lá. Todos, espero que todos estejam vendo bem. Vamos lá. Esse tema, aspectos legais e médicos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é um tema que, a princípio, nos move, primeiramente pela origem, né, dessa lei, dessa proteção. Por que hoje, 5 anos, mais ou menos, da sua promulgação, ainda ela é tão debatida e ela ainda é tão pouco exercida, né? Então, nós procuramos trazer a todos um pouco desse conhecimento, falando principalmente dos artigos preliminares do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a estrutura normativa dessa lei. As disposições, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei ela vem dividida em 6 partes, né? A primeira é a disposição preliminar, ou disposições preliminares do artigo 1º ao 9º. A segunda, direitos fundamentais dos artigos 10º ao 52º. A terceira, acessibilidade e ciência e tecnologia, artigos 53º ao 78º, ao 78, como todo mundo diz, acesso à justiça do 79 ao 87, crimes e infrações administrativas do artigo 88 e 91, disposições finais transitórias do artigo 92 ao 127. Por que ela é dividida dessa maneira? Ela é dividida dessa maneira, principalmente no início, quando nós vamos tratar agora, que é dos artigos 1 ao 9, a nossa apresentação vai ficar nesses artigos, porque esses artigos, eles nos trazem fundamentos essenciais para compreender a lei, a sua aplicação e a sua abrangência. Tá? Então, e principalmente para as pessoas que estão se formando ainda e pretendem prestar concurso, é importante trazer que depois da resolução 230 de 2016 do CNJ, a lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, teve a sua exigência em concursos públicos. E a maioria das questões dos concursos públicos versam da parte geral, que é o do artigo 1 ao 9. Então, é esse o motivo pelo qual nós falaremos especificamente nessa apresentação do artigo 1 ao 9. Vamos falar agora do artigo 1º. O artigo 1º, ele traz a finalidade da lei, né? Como é que qual que é o objetivo dessa lei? A lei é instituída, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada, primeiro, a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Vejamos bem, eu destaquei a palavra assegurar, promover e condições de igualdade. Assegurar e promover, eu fiz uma didática aqui, que para essa lei ela tem o significado de garantir o cumprimento, ou assegurar o cumprimento dos direitos existentes até então. E promover é criar direitos e medidas de proteção à pessoa com deficiência. Então, essa reflexão nos leva que, primeiro, a finalidade da lei é assegurar o cumprimento e criar medidas e direitos de proteção. Essa é a base do nosso alicerce para construir o raciocínio sobre a lei da pessoa com deficiência. Condições de igualdade. Quando eu falo
o caput do artigo fala condições de igualdade, diminuir as diferenças. Então, o artigo 2º traz o conceito da pessoa com deficiência, critérios para impedimento de longo prazo e outorga aos regulamentos e demais legislações a especificação de cada deficiência. Artigo 3º. O artigo 3º é o mais extenso de todos aqueles que nós vamos abordar aqui do 1 ao 9º. Ele tem 14 incisos, dos quais apenas eu vou adentrar aos mais importantes. Mas eu recomendo a leitura da lei seca a todos, porque, de certa maneira, forma um conhecimento maior. Vou começando a falar aqui dos mais que eu destaco como mais importantes. Principais conceitos do artigo 3º. O conceito de acessibilidade, de desenho universal, de tecnologia assistiva ou ajuda técnica, o conceito de barreiras. Lembra? O conceito de barreiras que não foi definido no artigo 2º, quando ele define a pessoa com deficiência, ele não fala sobre o conceito de barreiras, ele traz o estatuto no seu inciso 4º, na ordem, barreiras. Eu vou falar também da pessoa com mobilidade reduzida, do atendente pessoal e do acompanhante. Tá? Quanto ao desenho universal, o desenho universal, ele é quando se promove a construção, a elaboração de um instrumento público ou privado, exemplo, um hotel, um estádio, um parque, um clube, onde é observado todas as regras de acessibilidade, onde de uma maneira só aquele espaço atende a todas as pessoas, pouco importa se ela tem deficiência ou não. Então se diz que aquele prédio foi construído diante do desenho universal. Não porque sou palmeirense, mas eu tenho comigo que dentro dos estádios brasileiros, por exemplo, o Allianz Parque do Palmeiras, que foi recentemente construído, acredito que a Arena do Corinthians também, que é mais moderna no futebol, também tenha sido construído. Eu tenho certeza que o Allianz Parque foi. A Arena do Corinthians não tenho essa certeza, mas pelo visual que nos mostra, sim. Ele atendeu às normas do desenho universal. Ou seja, ele foi construído, preparado de uma maneira que abrange a todas as pessoas sem distinção. Tá? Então, esse é o conceito de desenho universal. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Todos os instrumentos que auxiliam na eliminação ou na diminuição das barreiras. Ou seja, exemplo, cadeira de roda, uma prótese, uma órtese, algo que sempre venha a diminuir as barreiras existentes na vida da pessoa com deficiência. E aí eu chamo a atenção para atendente pessoal e acompanhante. Atendente pessoal é aquela pessoa, membro ou não da família, com ou sem remuneração, que assiste e presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência, no exercício de suas atividades e nas suas atividades diárias, excluída aquelas pessoas que tenham profissões regulamentadas, enfermeiro, médico, farmacêutico. Então, toda pessoa que auxilia de uma maneira permanente a pessoa com deficiência, ela é chamada atendente pessoal, tá? E por que essa ressalva para o atendente pessoal? Porque todos, quando a pessoa com deficiência for exercer o seu direito, por isso que eu disse a palavra todos, for exercer os seus direitos emanados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o atendente pessoal, ele é amparado também pelo Estatuto. Exemplo, a pessoa com a deficiência, ela vai ao cinema, ela vai ao estádio de futebol, ela vai a uma peça de teatro, e tem os assentos reservados para essas pessoas. O atendente pessoal tem o direito também na prioridade do atendimento, na hora de comprar seu ingresso, também tem o direito de se sentar naqueles assentos reservados. Então,
o estatuto também ampara essa pessoa que assiste a pessoa com deficiência, tá? E qual é a diferença do atendente pessoal para o acompanhante? O acompanhante pode ser o atendente pessoal ou não. Pode ser aquele caso, eu seja acompanhante de um colega que seja deficiente, ele tem a deficiência dele. Ele me convida para ir a um restaurante, a um cinema ou a um estádio de futebol. Ele fala, vamos assistir um jogo do Palmeiras? Eu vou, vamos. Nós vamos lá. Eu acompanhando esse meu amigo, que é uma pessoa com deficiência, eu também tenho os mesmos direitos também de antecipar a minha compra do ingresso, minha prioridade na compra do ingresso, de me sentar em assento próximo ao meu amigo, que tem a pessoa com deficiência. Então, essas pessoas, tanto o atendente pessoal quanto o acompanhante, são abrangidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, eu falei rapidamente o desenho universal, da tecnologia assistiva ou ajuda técnica, falei do atendente pessoal e do acompanhante. Agora, vamos partir para o principal conceito que é trazido no artigo 3º, que é no inciso 4º, o conceito de barreira. Porque o conceito de barreira ou barreiras, ele é o que compõe e institui a pessoa com deficiência, é o que define legalmente quem é a pessoa com deficiência. Então, lembrando que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, uma limitação de longo prazo, e que se encontra diante de um entrave, de um obstáculo, de uma atitude, um comportamento que limite ou impeça a sua participação social, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Então, barreira é tudo, não somente material, mas é tudo que impede a pessoa com deficiência de exercer os seus direitos de inclusão na sociedade de uma maneira plena e efetiva. Plena em todos os seus direitos e efetiva com seus direitos completos, tá? Seguindo aqui, como eu já antecipei, que é no inciso 4º, barreiras, que o legislador completa a caracterização da pessoa com deficiência, formulando didaticamente a fórmula PCD é igual a ILP mais barreiras. Voltando um pouquinho aqui. O artigo 3º, diferentemente do artigo 2º, quando conceituou a limitação de longo prazo, ou impedimento de longo prazo, que ele trouxe apenas de uma maneira abrangente, genérica, e outorgou a legislação específica, falar o que era, ou quem eram as pessoas com deficiência, daquele tipo, a espécie de deficiência. Então, foi uma maneira muito genérica, trouxe a natureza, trouxe quais tipos de impedimento. Aqui, no artigo 3º, no conceito de barreiras, o estatuto, o legislador, trouxe taxativamente o conceito, tá? Diferente. Então, as barreiras são entraves e obstáculos que limitem ou impeçam o exercício de direitos e a integração social da pessoa que tiver limitação de longo prazo. Essas barreiras, elas são urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, na comunicação, nas atitudinais e nas tecnológicas, de uma maneira muito didática. Principalmente para as pessoas que vão fazer provas e vão escrever aí a respeito, a diferença entre a barreira urbanística e arquitetônica, que é a mais pedida em concursos e provas aí, lembra-se sempre, urbanísticas, espaços e vias públicas ou privadas abertas ao público de uso coletivo, mas lembra-se em piso tátil, sinalizações, guias rebaixadas, é nesse sentido, vias e espaços públicos ou privados abertos ao público. E a arquitetônica sempre tem o conceito de teto, né, de arquiteto. São os edifícios públicos e privados que não têm, mas deveriam ter, ou se adaptaram, ou vão ser construídos, eliminando essas barreiras. Então, são as limitações colocadas nesses edifícios públicos e privados, tá?
Limitações no transporte. No transporte, nós sabemos que nem todo o transporte público é dotado de adaptações para transportar pessoas com deficiência. Nas comunicações, nem todos os meios de comunicação estão preparados a atender as pessoas com deficiência. E nas atitudinais ou comportamentais, ou seja, aquele contratante, aquela pessoa que de uma maneira preconceituosa cria uma barreira, não contrata, não dá igualdade de condições, não trata de maneira, não tem isonomia no tratamento entre a pessoa com deficiência, a pessoa que não possui deficiência, a pessoa sem deficiência. Então, é uma barreira atitudinal. E a dificuldade tecnológica é que nem todos os instrumentos tecnológicos, celulares, computadores, nem todos os instrumentos tecnológicos que hoje nos são ofertados possuem acesso ou acessibilidade às pessoas com deficiência. Então, o conceito de barreira, ele vem completando o conceito de pessoa com deficiência e nos trazendo de uma maneira muito taxativa, muito objetiva, quais tipos de barreiras quais tipos são essas barreiras, né? Compõe o conceito de pessoa com deficiência. Eu deixei apartado e trouxe o inciso primeiro, que é o artigo, uma palavra muito falada, né, que fala do conceito de acessibilidade. Acessibilidade, numa leitura muito simples, é a possibilidade, condição de alcance para utilização com segurança e autonomia dos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive sistemas de tecnologia, bem como outros serviços e instalações abertos ao público e de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na zona rural, destacando aqui zona rural, que muitas vezes não é levada em consideração, mas a zona rural também tem que ter políticas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida. Então, eu trouxe 2 destaques importantes aqui. Primeiro, a acessibilidade é todo instrumento utilizado para se superar, vamos dizer assim, as barreiras. Então, acessibilidade, instrumentos, seja eles por meio dos direitos, por meio das edificações, por meio das medidas protetivas, enfim, tudo aquilo que permite com que a pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida, ou com mobilidade reduzida, supere essas barreiras. Atente-se bem, amigos, que eu disse pessoa com deficiência, e é a primeira vez que o Estatuto, ele traz pessoa com mobilidade reduzida. É um conceito diferente daquele conceito da pessoa com deficiência. Deficiência, nós já falamos, é a pessoa com limitação de longo prazo, mais as barreiras. E a pessoa com mobilidade reduzida, ainda nós não falamos, mas ela é também protegida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos seguindo aí. O conceito de pessoa com mobilidade reduzida nos é trazido pelo inciso 9º do artigo 3º, que é aquela pessoa que tenha por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo o idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Vamos lá. Aqui é muito importante a nossa atenção, porque ele traz dois conceitos. Ele é subjetivo e um outro conceito objetivo. O conceito subjetivo, ele fala qualquer pessoa com limitação
permanente ou temporária. Não fala em longo prazo, ele fala em limitação permanente ou limitação temporária. Exemplo, fraturei a perna, fiquei imobilizado durante a minha imobilização. Quando a minha mobilidade estiver reduzida ou limitada, minha flexibilidade estiver limitada, eu também sou amparado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas é um critério subjetivo. Eu estou, naquele momento, diante de uma análise por critérios médicos ou critérios multidisciplinares, me limitando à mobilidade, flexibilidade da coordenação ou da motora ou da percepção, eu estou com uma limitação permanente ou temporária. Então, eu também sou protegido pelo Estatuto. E de maneira objetiva, querendo ou não, o idoso, a gestante, a lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Idoso, pode querer ou não. Ah, mas o senhor tem 60 anos, ele corre meia maratona. Ele não diz que a pessoa tem que estar limitado. O idoso, ele é protegido também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gestante, também. A lactante, também. E aí eu digo, não é nem mulher, não digo homem, não digo gênero, é pessoa. Quem estiver com uma criança de colo, quem estiver com uma criança de colo e o obeso são também protegidos. Por que são protegidos? Porque essas condições, por si só, independentemente de uma avaliação subjetiva, já gera, nos termos da lei, a dificuldade efetiva de mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora e percepção. E quando aqui eu quero falar rapidamente, quando nós falamos de idoso, mais de 60 anos, tá? 60 ou mais. Não é 65, não é 70, idoso é 60 anos. Não se confundindo aqui com o conceito de BPC, do direito previdenciário e assistencial. Tá? No Estatuto do Deficiente, da Pessoa com Deficiência, é idoso 60 anos. Então, como fechamento do artigo 3º, de uma maneira muito ampla em seus incisos, dispõe quais são as barreiras e completa com isso o conceito de pessoa com deficiência. E mobilidade reduzida, nos é trazido o conceito de pessoa com mobilidade reduzida e, principalmente, o conceito de acessibilidade, que é aquele conceito que nos traz que são os instrumentos que a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida ultrapassam ou superam as barreiras existentes no cotidiano para o exercício pleno da sua vida social, da cidadania, enfim. O artigo 4º. O artigo 4º, ele nos traz duas situações, tá? Ele vem ratificando o conceito inicial do artigo 1º, da igualdade e da não discriminação, que é quando eu falei da isonomia, eu quis dizer isso. O artigo 4º, ele defende que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Ou seja, é trazer para a pessoa com deficiência, por meio dos instrumentos adequados, a eliminação desse abismo que existe da pessoa com deficiência para a pessoa que não tem deficiência, pessoa sem deficiência. Então, o artigo 4º, ele ressalva, ele ratifica, ele impõe novamente a isonomia no tratamento das pessoas com deficiência. Isso é importante do artigo 4º. E ele traz também no seu parágrafo 1º que considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar,
impedir, anular o reconhecimento ou exercício dos direitos das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e do fornecimento de tecnologias assistivas. Por que dá muita ênfase à discriminação aqui no artigo 4º? E ele entra com um postulado mesmo, com um embasamento para onde se constrói como alicerce da legislação. Porque lá na frente, o Estatuto fala dos crimes, tipifica crime contra a pessoa com deficiência, e discriminação é um tipo penal existente no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está fundamentado aqui no artigo 4º. Aquela pessoa que discrimina a pessoa com deficiência, ela comete também crime, certo? Seguindo. E o parágrafo 2º? O parágrafo 2º, ele vem nos trazendo que a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição dos benefícios decorrentes da ação afirmativa. Mas o que é isso? O que isso significa? Ou seja, vamos dar um exemplo prático para poder, de uma maneira didática, compreendermos. Todo concurso público, por regra, ele tem vagas reservadas da ampla concorrência para as pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência, quando vai prestar esse certame, vai prestar essa prova, esse concurso público, ela não está obrigada a concorrer naquelas vagas reservadas para a pessoa com deficiência. Ela pode concorrer nas vagas amplas, tá? Então, a pessoa ela tem que, de uma maneira voluntária, ela é facultado a ela o exercício desse seu direito. Então, ela pode ou não exercer. Então, o parágrafo 2º vem trazer esse ensinamento, que a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição dos benefícios decorrentes da ação afirmativa do Estatuto. Certo? Vamos seguindo. Então, como eu disse, o fechamento do artigo 4º, bem rapidinho, os dois postulados da igualdade, lembrando sempre igualdade, isonomia, diminuindo o abismo entre as pessoas, da não discriminação, porque além de todas outras situações, discriminação da pessoa com deficiência é crime, e a pessoa com deficiência, conforme o parágrafo 2º, ela poderá escolher, se assim desejar, usufruir das afirmativas estatais de sua proteção com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Artigo 5º. O artigo 5º, de uma maneira também didática, é chamado artigo da dupla proteção, da dupla vulnerabilidade. A pessoa com deficiência, por si só, já é vulnerável. Ela já tem um abismo. Ela não, sem os instrumentos adequados, sem esse estatuto que vem a amparar, ela fica muito vulnerável, ela fica muito distante da pessoa sem deficiência. Então, esse artigo 5º ele é chamado artigo da dupla proteção, por quê? A pessoa com deficiência será protegida de qualquer forma, tá? De toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Aí no parágrafo único fala, para os fins da proteção mencionada no caput desse artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher, o idoso com deficiência. A criança já é vulnerável. A criança, sendo pessoa com deficiência, ela é mais vulnerável ainda. O adolescente, mesma coisa. A mulher, por si só, é vulnerável. O idoso, por si só, é vulnerável. O idoso sendo pessoa com deficiência. A mulher sendo pessoa com deficiência. O adolescente sendo pessoa com deficiência. São muito, muito mais vulneráveis. Então, nós chamamos o artigo 5º o artigo da dupla proteção vinda do Estatuto. Então, ele protege da negligência, da discriminação, da exploração, da violência, da tortura, da crueldade, da opressão, do tratamento desumano e degradante, especialmente a criança, sendo pessoa com deficiência, o adolescente
a mulher e o idoso, tá? Então, artigo 5º, bem tranquilo, ele é o chamado artigo da dupla proteção. O artigo 6º. O artigo 6º, eu chamo a atenção de todos, que ao meu ver, uma particularidade minha, é o artigo mais importante do Estatuto. Vejamos o porquê que ele é o mais importante do Estatuto. O artigo 6º, assim, ipsis literis, ele está na tela para vocês, assim, ó. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar, aí ele faz o inciso. Mas eu quero chamar a atenção para não afeta a capacidade civil da pessoa. Ou seja, a pessoa com deficiência, após o estatuto que estamos estudando agora, da lei, a capacidade civil é presumida. Ela é presumida. Antes do estatuto, chamado modelo médico, hoje nós chamamos de modelo social. No modelo médico, era diferente. A pessoa com deficiência, ela tinha que comprovar capacidade civil para ter os seus direitos assim garantidos. O direito a casar, o direito de exercer sexualmente e reprodução, exercer seu direito de decidir sobre o número de filhos, ter acesso à informação adequada. Antes do estatuto, a pessoa com deficiência, ela tinha que provar a todos que ela tinha capacidade civil. Após o estatuto, isso mudou. Nós passamos para o modelo social, e é por isso que, ao meu ver, essa mudança de paradigma, essa mudança de conceito, trazendo a presunção de capacidade civil à pessoa com deficiência, torna o artigo 6º o mais importante de todo o estatuto. Tá? Então, vamos seguindo. Como eu disse, a garantia da capacidade civil da pessoa com deficiência constitui a mais significativa mudança na legislação em matéria de proteção à pessoa com deficiência. Tratada como sujeito de direito. A pessoa com deficiência é uma pessoa com um sujeito de direito. Modelo social. No sistema jurídico anterior, modelo médico, legislação era assistencial e se pressupunha a incapacidade civil da pessoa com deficiência. Então, essa mudança de paradigma, ela trouxe, ao meu ver, dignidade, ela trouxe proteção, ela conseguiu de trazer aquela chamada isonomia, que eu disse no começo, à pessoa com deficiência. Por quê? Antes do estatuto, a pessoa com deficiência não poderia casar. Ela não poderia construir família, ter união estável, não poderia exercer seus direitos, não poderia, enfim, gozar de uma vida plena, gozar da sua cidadania, gozar dos seus direitos fundamentais. Ou seja, esse artigo 6º, ele veio quebrando esse paradigma. Então, por isso que eu o considero o artigo mais importante do Código. Mas aí vem aquela pergunta, né? Mas, Renato, e aquela pessoa com deficiência que ela não tem a menor condição de se autogerir, não tem condição nenhuma de subsistir ali sozinha? Então, essa pessoa é a exceção. Para ela, existem medidas protetivas também. A curatela, a tutela, a tomada de decisão assistida, ou seja, são todas aquelas medidas de jurisdição voluntária que nós, operadores do direito, diante dessa situação, uma pessoa com deficiência, podemos instruir ou instruir a quem esteja protegendo, a quem esteja amparando, que tome como exceção essas medidas protetivas. Mas, enfim, a regra é que a
pressuposto, né, que é a da presunção da capacidade civil à pessoa com deficiência. Vamos lá. O artigo 7º e o artigo 8º, não vou me ater muito, porque ele é autoexplicativo, que é aquele artigo que nos diz que é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça, violação aos direitos da pessoa com deficiência. Se no exercício das suas funções, juízes, os tribunais tiverem conhecimento, devem também informar ao Ministério Público para que tomem as medidas cabíveis. E o artigo 8º traz, aí eu faço um destaque a Estado, sociedade e família, porque não é só do Estado, não é só da sociedade, não é só da família, né, é do Estado, da sociedade e da família o dever de assegurar à pessoa com deficiência a prioridade na efetivação dos seus direitos, certo? Todos os direitos garantidos pelo Estatuto é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar com que a pessoa com deficiência acesse esses direitos, efetive-se nesses direitos, usufrua desses direitos, diminua as diferenças, traga isonomia para a vida dessa pessoa com deficiência. Enfim, no fechamento, são deveres de todos a comunicar, do juiz e tribunal do Ministério Público e do Estado, da família, do Estado, da sociedade e da família, assegurar a pessoa com deficiência que ela exerça os seus direitos. Artigo 9º. O artigo 9º ele é bem extenso e ele traz sobre o atendimento prioritário. Ele começa a entrar na espécie, é o nosso último artigo e eu quero passar por ele, trazendo que a pessoa com deficiência tem o direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de... Então, a pessoa com deficiência tem direito de receber atendimento prioritário. Isso é o gênero. Vamos lá, nas espécies de atendimento prioritário. Proteção e socorro em qualquer circunstâncias. Um incêndio, uma situação de emergência, ela tem prioridade no atendimento. O atendimento prioritário em todas as instituições e serviços públicos. Então, a pessoa com deficiência tem prioridade nesse atendimento. Se ela chega lá e tiver uma fila de pessoas que não têm deficiência, ela prioritariamente, logo após o atendimento que está sendo feito, sendo realizado, ela deverá ser atendida. Ela deve ter prioridade no recebimento de recursos humanos, tecnológicos, que atendem a trazer igualdade de condições com as demais pessoas. Ela tem prioridade de receber essas políticas, esses instrumentos tecnológicos e políticos e direitos que minimizem a desigualdade, ou seja, traga a igualdade de condições com as demais pessoas. Ela tem direito e atendimento prioritário na disponibilização dos pontos de parada, estações, terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantir a sua segurança no embarque e desembarque. Aqui, nós, além do meio de transporte ser adequado a essas pessoas, o meio de transporte ser adequado, os pontos de parada, as estações, os terminais acessíveis de transporte de uso coletivo e de passageiros devem garantir a segurança no embarque e no desembarque. Então, o inciso, não só o transporte, mas aonde esse transporte será tomado. A pessoa com deficiência tem prioridade no acesso a informações e na disponibilização de recursos de comunicação, e ela tem prioridade na restituição do imposto de renda. Não estamos falando aqui de isenção. Pela regra da Receita Federal, aquelas pessoas que o quanto antes
façam a sua declaração de ajuste anual, ela, o quanto antes, deverá ser colocado na fila de recebimento. A pessoa com deficiência, ainda que ela seja a última a fazer a sua declaração de ajuste anual, ela tem prioridade na sua restituição. Então, ela vai receber antes da pessoa que não tenha deficiência, pessoa sem deficiência. E aí? Vamos falar agora por que eu trouxe lá atrás o conceito de pessoa... Ah, desculpa, eu pulei aqui. A tramitação, e a pessoa, a nós que lidamos no judiciário, já sabemos disso, de uma maneira geral, a tramitação, a pessoa com deficiência tem atendimento prioritário na tramitação processual e de procedimentos judiciais e administrativos, ou seja, não somente perante o judiciário, mas em qualquer repartição pública onde se instaure um procedimento administrativo, o atendimento deve ter prioridade à pessoa com deficiência, tá? Vamos lá. E aonde se estende o estatuto ao acompanhante ou ao atendente pessoal? Os direitos previstos nesse artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto aos do disposto nos incisos 6º e 7º desse artigo, ou seja, na restituição do imposto de renda e na tramitação processual de procedimentos. Ou seja, aquela pessoa que vai a uma agência bancária acompanhada do seu atendente ou do seu acompanhante, o seu acompanhante tem prioridade também no atendimento. Por isso que eu digo que a pessoa que vai com o seu atendente pessoal, o seu acompanhante ao estádio de futebol, ao cinema, ao teatro, ela vai se locomover, ela vai para uma estação de trem, ela vai para uma estação de ônibus, um terminal urbano. O seu atendente pessoal ou seu acompanhante tem os mesmos direitos e prioridade que a pessoa com deficiência, certo? E feita uma ressalva que nos serviços de emergência de saúde, tá? Público e privado, a prioridade conferida à pessoa com deficiência está condicionada aos protocolos médicos de atendimento. Todo mundo que procurou emergência médica num hospital passa por aquela avaliação de risco. Então, está lá a avaliação vermelha, amarela, verde e azul. Lá são critérios médicos que a pessoa recebe quando ela chega naquela unidade hospitalar, naquela unidade médica, que é feita uma avaliação das suas condições e por essas cores ou esses critérios é estabelecido a ordem de atendimento. Não é porque chegou ali uma pessoa com deficiência que não esteja sobre o critério médico com mais urgência que uma pessoa que não tenha deficiência. A pessoa que não tem deficiência, ela é mais urgente seu atendimento. O médico ou a equipe multidisciplinar não, nesse momento, não precisa fazer com prioridade o atendimento da pessoa com deficiência. Nesse quesito é o critério médico, por se trata de urgências e emergências. E o critério, nesse momento, é critério médico, diferentemente daquela pessoa com deficiência que vai ao consultório médico numa consulta eletiva, que não é uma situação de emergência e urgência médica, e eu falo situação de urgência e emergência no conceito médico da palavra, no conceito estabelecido pela literatura médica, não é a urgência e emergência da pessoa, mas sim sobre o critério médico. Essa pessoa vai num consultório e lá tem 10 pessoas que não têm deficiência, pessoas sem deficiência. Chegando lá, o atendente ou acompanhante, mais a pessoa com deficiência, essa pessoa com deficiência será a próxima a ser atendida, segundo o estatuto, os direitos da pessoa com deficiência, passando à frente daquelas pessoas que ali aguardam a consulta médica, certo? Seguindo. E assim, nós encerramos a nossa apresentação do artigo 1 ao 9. Espero ter trazido a todos
um pouco do embasamento conceitual do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só um segundinho. Do Estatuto da Pessoa com Deficiência, amparando a todos de uma maneira muito simples, de uma maneira muito superficial, que possibilitem um estudo maior sobre o Estatuto, que quando for exercer a advocacia, for operar o direito, se atentem a esses conceitos e consigam trazer aos seus clientes, às pessoas que os procurarem, uma efetiva assistência e colaborem para a diminuição das diferenças existentes entre as pessoas, tá? Encerro aqui, me coloco à disposição, eventuais dúvidas, retorno a palavra ao nosso mestre de cerimônias, doutor Renato Chiuga. Muito obrigado ao nosso palestrante. E agora, dando continuidade, eu vou convidar o doutor Alexandre Borges. Alexandre Borges, que é especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, graduado em medicina pela FAMERP em 2003, residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem, médico legista vinculado à Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, especialista em medicina do trabalho, diretor clínico, sócio da APSE Teleradiologia, perito médico federal vinculado à Subsecretaria de Perícias Médicas do Ministério da Economia, INSS, sócio do projeto Instant Medical, laudos cognitivos e professor do curso de pós-graduação em perícia médica da FAMERP. Agora, com a palavra, o doutor Alexandre Borges. Boa noite, obrigado ao convite. Parabéns ao doutor Renato. Acredito que essa palestra devia ser aberta ao público. Eu estava aqui ouvindo, aprendi muito. Acredito que são conhecimentos gerais. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu não pretendo esgotar o assunto, tá? Até porque é um assunto muito amplo. Só um minuto aqui, como eu compartilho a tela. Só um minutinho aqui, por favor. Está compartilhado, doutor Alexandre. Estamos vendo a sua tela. Ok. Ok, obrigado. Bom, eu vou fazer um apanhado geral sobre aspectos médicos legais da incapacidade e invalidez, tá certo? É realmente um apanhado, tá? Não pretendo esgotar o assunto. Bom, como o doutor Renato disse, eu sou médico radiologista, sou perito médico federal, médico legista, sou diretor clínico, sócio da APSE Teleradiologia, sou radiologista da Clínica Viver, sou sócio do projeto Instant Medical e também sou assistente técnico da Garcia Advogados. Bom, eu vim trazer um pouco da minha experiência como perito médico na determinação da incapacidade. Tá? Basicamente, a perícia médica ela é basicamente previdenciária, tá? O meu escopo de trabalho é previdenciário e também criminal e securitário, tá certo? Então, a pedido, né, e a propósito, um detalhe importante, tá, que eu não cito no meu currículo, mas
eu sou portador de PC, tá? Então, eu tenho paralisia cerebral, tá? Eu tive anoxia de parto, eu tenho uma dificuldade motora muito grande, tá? Para me locomover. Então, ao assistir a aula do Dr. Renato, eu me vi em muitas das situações que o Dr. Renato brilhantemente citou nos artigos de 1 a 9, tá certo? Então, quando eu avalio um paciente, ou um periciando, ou uma pessoa que quer pleitear algum direito, tá certo? Relativo ou à doença ou ao artigo legal, o principal escopo da perícia é se a pessoa está incapaz ou não. Como que é feito isso? É feito em 3 pilares, tá? É a DID, a DI e a história natural da doença. O que seria isso? A DID é a data do início da doença e a DI a data do início da incapacidade. São conceitos bem diferentes, tá certo? E que vão definir se a pessoa tem direito ou não tem direito ou a algum benefício previdenciário ou legal, tá certo? E junto com isso, a história da doença ou do problema que a pessoa alega. Quando um perito médico vai avaliar um caso, ele se prende a esses 3 conceitos. Quando começou a doença, quando começou a incapacidade e a doença que a pessoa alega ter, tá? Que ela tem uma história própria e essa história que vai ser averiguada e vai ser enquadrada pelo médico nessa averiguação, tá certo? Nesse enquadramento. A perícia, a arguição médica na incapacidade ou na invalidez, ela segue critérios técnicos, tá certo? Baseados em achados clínicos e médicos. Tá? Então, o perito médico ou o médico que vai avaliar a incapacidade, a invalidez ou a deficiência, ele não arbitra, tá? De acordo com o teu juízo. Tá? É importante que se diga isso. A nossa análise ela é meramente técnica, baseada em pilares técnicos. Tá? O que seria incapacidade laborativa, tá? Que é o principal escopo do meu trabalho? É a impossibilidade de desempenho de funções específicas de uma atividade, função ou ocupação, habitualmente exercida pelo segurado. Aqui eu quero citar alguns pormenores. A incapacidade não é deficiência, tem uma diferença grande. A incapacidade é a impossibilidade de exercer funções específicas, tá? Que são normalmente exercidas pelo periciando ou pelo paciente. Qualquer circunstância, certo, que mude permanentemente ou temporariamente uma atividade que é habitual, tá certo, pro periciando ou pro pleiteante, é uma incapacidade. Isso é incapacidade. É a impossibilidade de exercer uma atividade que é habitual. Aqui é um exemplo típico, uma cadeirante, tá certo? Que trabalha como secretária, certo? Ela é deficiente, tá? Ela preenche critérios para deficiência, brilhantemente explicados pelo Dr. Renato, mas ela não é considerada incapaz ao trabalho. Tá? Então, são conceitos bem diferentes para o médico perito ou para o auditor que vai averiguar a situação. Um outro conceito diferente, tá, que nos traz algum trabalho para explicar é a diferença entre aptidão e capacidade.
do ponto de vista técnico, a aptidão é uma disposição inata ou adquirida pelo indivíduo, né? Aí entra a predileção por algo ou não, né? A aptidão e a inaptidão, ela é definida pelo contratante, pela empresa, pelo médico do trabalho, não pelo perito médico ou pelo médico que vai arguir a capacidade ou não. Certo? É uma diferença grande essa, até para os operadores de direito, tá certo? O perito médico, ele pode considerar a pessoa capaz, e o empregador ou a empresa pode considerar a pessoa inapta. São conceitos bem diferentes e que causam muita celeuma no dia a dia, tá certo? Da perícia médica e da arguição médica da capacidade. Eu vou tentar fazer uma arguição rápida sobre os tipos de incapacidade, tá? E para depois falar sobre invalidez e sobre... eu não vou tratar de deficiência, que o Dr. Renato tratou brilhantemente. Eu vou tentar explanar sobre capacidade e incapacidade do indivíduo como um todo, tá certo? Quando a incapacidade ou a deficiência, né, é total e temporária, tá certo? Para uma atividade habitual do indivíduo, o indivíduo ele pode pleitear junto ao INSS ou a órgãos competentes o auxílio-doença, tá certo? O indivíduo ele está momentaneamente, tá, totalmente incapacitado para atividades habituais, tá certo? Nesse caso, cabe o auxílio-doença. Ou seja, o indivíduo ele tem um vínculo empregatício e, para aquela atividade que é habitual dele, ele está temporariamente e totalmente incapaz. Então, ele preenche critérios para o auxílio-doença. Aí, o que me perguntam sempre, a dona de casa ou qualquer atividade que não seja remunerada, se ela está incapaz para atividades habituais e ela obedece critérios médicos e administrativos tipo carência, ela também tem direito a pleitear auxílio-doença. Aqui é uma situação que eu cito sempre quando eu falo de incapacidade. Quando o indivíduo ele vai pleitear um benefício, né, governamental, ele necessita, por via de regra, ter 12 contribuições previdenciárias, certo? Para poder ter direito ao auxílio-doença, a receber aquele benefício, tá certo? Existem algumas situações que são previstas em lei, né, que isentam a carência, a necessidade de pagamento de 12 contribuições. Aqui eu arrolei, né, as situações, que seria tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia, Parkinson, história avançada de Paget, AIDS em atividade, isso aqui é muito importante, tá? Não é só o indivíduo ser portador do vírus da AIDS, tá? Ele tem que ter AIDS em atividade. Contaminação por radiação e hepatopatia grave. Cabe ressaltar uma outra situação importante. É obrigação do pleiteante a comprovação da situação. Quando ele se apresenta ao perito, ou ao auditor, ou a autoridade que vai averiguar a condição, é obrigação do periciando ou do indivíduo comprovar a situação para que haja o enquadramento, tá certo? E
e o direito em si concedido. Uma outra incapacidade, certo? Saindo já da doença, é a parcial e permanente, certo? E aí é o auxílio acidente, tá? É um auxílio, tá? Quando se esgota as possibilidades de tratamento, tá certo? Quando não há mais tratamento e a sequela ou dano torna-se permanente, mas parcial. Ou seja, ele permite que o indivíduo tenha uma atividade laboral outra, ou a mesma, mas a incapacidade gerada pelo dano, ela é permanente, mas parcial. E por último, né, a incapacidade total e permanente, que é a invalidez. Tá? Por princípio, invalidez é quando o trabalhador, o indivíduo, ele é totalmente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e não pode ser reabilitado, tá? Após a perícia médica do INSS. E um benefício também que é muito pleiteado pelos deficientes físicos é o LOAS, ou a prestação continuada, tá certo? Isso aqui a gente averigua com muita frequência, tá certo? É um benefício que visa garantir um salário mínimo mensal para pessoas que não possuem meio de prover a subsistência ou de sua família, tá? Aí muda-se o conceito de idoso, né, que foi explicado pelo Dr. Renato. Para o BPC, o idoso é acima de 65 anos, tá? Ou então a pessoa com deficiência, tá? Que não pode participar com paridade de condições a pessoas outras da sociedade, tá certo? Importante que nesse caso do LOAS, a análise é feita por um score, não é apenas médico, tá? Raramente a perícia médica é contrária no caso do BPC. A análise é médico, social e econômica. É desse score, né, que o benefício é concedido ou não. Tá? Então, nesse caso em particular, a averiguação não é só médica. Eu trouxe esse slide que eu sempre trago nas minhas aulas, que, como eu disse anteriormente, a perícia médica, a avaliação médica, ela é meramente técnica, tá certo? É baseada em princípios técnicos. É baseado no início da doença, no início da capacidade e na história da doença que o indivíduo apresenta. Porém, o nosso dia a dia é bem diferente, tá certo? Nós temos a teoria, tá? Que é realmente assim muito bela, tá? Muito clara. Mas se fosse só baseado na teoria, o médico perito nem seria necessário. Nós temos a nossa realidade, tá? E uma outra situação que eu vejo com muita frequência, tá? É a judicialização das situações. Por quê? Nós temos essa situação. Cirurgias eletivas, tá? Que chega à espera de 12 anos, tá certo? Não é emergência médica, concordo que não seja, mas, por exemplo, uma cirurgia eletiva de vesícula, por exemplo, o indivíduo está sujeito a crises esporádicas de dor. Ele vai se afastar do trabalho inúmeras vezes nesses 12 anos antes de conseguir uma cirurgia pelo SUS. Tá? A fila chega a exorbitantes 12 anos de espera. Então, a teoria fala, por exemplo, que uma crise de vesícula, um exemplo, ele se resolve em até 30 dias. É verdade. Mas após 30 dias, esse indivíduo vai voltar a trabalhar, vai voltar a viver, vai voltar a comer e vai ter outra dor de vesícula.
Então, aí entra a figura do advogado, que, que provoca o judiciário e consegue, de certa forma, um direito que deveria ser inato, que deveria ser inerente ao indivíduo. E que, por motivos alheios à nossa vontade, eu falo nossa, minha, né, como médico, chega a esse absurdo que eu trouxe para vocês de uma manchete do estado de São Paulo. Então, além de médico, além de técnico, nós temos que ser humanos, acima de tudo. Entender que aquele indivíduo não vai ficar só 30 dias esperando uma cirurgia. E situações como essa, tá certo? Da qual eu faço parte, nós tentamos, diante de um trabalho, né, como está sendo feito hoje de esclarecimento, tentar reduzir o número de ações contra o INSS, tá certo? Não contra, vamos colocar assim. O indivíduo, por falta de oportunidade de chegar ao sistema, se vê obrigado a provocar o judiciário para conseguir um direito que é dele. Então, o nosso dia a dia, na perícia médica, na arguição de incapacidade, ele esbarra praticamente na realidade de milhões de pessoas que têm acesso a um sistema, muitas vezes precário, quando tem acesso a um sistema de saúde. Aqui foi da onde eu tirei os meus apontamentos, tá certo? E eu aceitei o convite, né, para trazer a minha experiência de perito, a minha experiência de médico, e, além de tudo, a minha experiência, né, de deficiente físico. Cabe ressaltar que eu nasci numa família que tinha condições, uma família esclarecida, que me permitiu competir a pé de igualdade com todos os outros. Eu tenho 42 anos. Tudo isso que eu falo é novidade. Então, eu acredito que o que o deficiente precisa, tá, é condições de competir de igual para igual, tá certo? Então, situações como essa, aulas como essa, discussões como essa, tá, elas vêm trazer esclarecimento a uma grande massa da população que mal sabe os direitos que tem. Então, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite, a grande honra que foi discutir, tá, de trazer a minha experiência como perito, como arguidor de incapacidades, tá certo? E eu me coloco à disposição, tá? Sempre que for necessário, tá? Eu estou à disposição, é só me chamar, tá ok? É só isso, a minha apresentação. Tá aqui, né, o meu contato, meu e-mail, para o que for necessário, ok? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre Borges, pela sua explanação, pelos seus conhecimentos transmitidos a esse grupo de estudos. E agora eu chamo o mediador do nosso grupo de estudos. Hoje é o doutor Antônio Gabriel Rodrigues, também vice-coordenador da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Rio Preto e coordenador da Comissão da Justiça Estadual. O doutor Antônio Gabriel Rodrigues estará, neste momento, auxiliando quanto às perguntas do chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever no chat que o doutor Antônio Gabriel Rodrigues iniciará na interação ao público com os palestrantes no que tange às perguntas.
Pronto? Estão me ouvindo agora? Agora estamos ouvindo, doutor. Bacana. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes. Foi enaltecedor aqui à noite, com muita informação, uma ótima dedicação, prazer à arguição aí de questões principiológicas e bem como tirar algumas dúvidas, né, das quais apareceram aqui. Principalmente se tratando do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ali no seu artigo 9º, né? É muito prazeroso tratar sobre esse assunto, né, doutor Renato? Muito bacana mesmo. E aquela grande dúvida que o doutor Alexandre dirimiu aqui na questão da incapacidade e aptidão, tá? Chega a ser uma assombração para alguns colegas fazer essas identificações, a questão do limbo, né, que nós temos aí de alguns cidadãos que passam por esses assuntos, né? E eu estou aqui à disposição, né, além de agradecer, estou aqui à disposição para repassar aos nossos palestrantes as questões que, porventura, os nossos colegas aqui no nosso bate-papo, desculpem, tragam. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou dar prioridade para vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu sou a Karina, sou professora universitária, também atuo na área trabalhista, previdenciária, e quero parabenizar os doutores, doutor Alexandre, doutor Renato, pela explanação, que é um tema muito importante para a inserção efetiva da pessoa com deficiência. Eu tenho 2 irmãos com síndrome de Down também, né? Então também vivencio essa questão da deficiência. E uma das coisas que, no caso da deficiência intelectual, que se tenta, né? E com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente teve assim um grande salto realmente nessa inclusão, essa inclusão também no âmbito laboral, né? Então a gente com essa modificação inclusive da questão da capacidade para uma incapacidade relativa, e se for o caso, se realmente for necessário da entrada judicial na questão da curatela, então tentar evitar ao máximo, para dar o máximo de autonomia, né, para as pessoas com deficiência, justamente para elas estarem em pé de igualdade com as demais pessoas na sociedade. E das deficiências, a deficiência intelectual, ela tem essa grande dificuldade por causa dessa questão da consciência plena, livre, esclarecida, com relação aos atos da vida civil, que é uma dificuldade, né? E aí a gente também tem essa relação da questão da aptidão e a questão também de ter nascido ou não e ter tido oportunidade ou não de aprender dentro das limitações dessa pessoa. Então a gente vê muitas pessoas com deficiência que têm a mesma deficiência, no sentido da mesma limitação, mas que tiveram um aprendizado diferente, aí uma inserção também social diferente, né? O que vai acabar influenciando, às vezes, nessa inclusão também, né, efetiva. Mas a minha pergunta, e uma das grandes dificuldades das pessoas com deficiência que recebem o LOAS, é justamente, por um lado, querem entrar no mercado de trabalho, e por outro, as suas respectivas mães, muitas vezes também dependem do LOAS, já que elas dão uma assessoria. Estou falando mãe porque geralmente a mulher acaba assumindo esse papel, mas não que seja obrigatoriamente, né? Eu vejo que na minha família especificamente, meu pai também dá uma assessoria muito grande, mas e aí elas acabam, às vezes, se afastando do mercado de trabalho. Então, por um lado, elas dependem do LOAS para manutenção de alguns cuidados, assim, né, básicos, porque o LOAS é
é um valor pequeno, né, para as necessidades de uma pessoa com deficiência, efetivamente. E, por outro lado, a pessoa com deficiência ela também tem esse direito, né, de estar no mercado de trabalho e de atuar no mercado de trabalho, mas nem sempre ela tem aquele êxito de se manter no emprego. Então, a dificuldade, às vezes, é pela legislação, ela tem a suspensão do LOAS, né? E se ela não consegue vamos dizer assim, se ela não mantém-se nesse emprego, pelo menos pela legislação, isso já seria automático, ela receberia novamente o LOAS, né? Eu queria que o doutor Alexandre falasse um pouquinho mais sobre isso, dessas dificuldades práticas, e daí ela já tem um registro na carteira de trabalho, ela já tem isso, como é que o INSS tem lidado com esse tipo de situação, e assim, alguma dica também para que a gente possa auxiliar essas famílias, essas pessoas, para que elas possam ter uma inclusão no mercado de trabalho, mas se elas precisarem do LOAS, para que elas não tenham impedimentos de conquistar esse benefício. Era essa a minha pergunta. Muito obrigada. Muito obrigado, Karina. Karina, é o seguinte, tá? O LOAS, como eu expliquei para você, é baseado em três scores, tá certo? Uma assistente social vai à casa do indivíduo, tá? Averigua as condições de moradia do indivíduo e define as barreiras, né, que esse indivíduo tem no meio social em que ele vive. Essa é uma averiguação. Uma segunda averiguação é a econômica, tá certo? O número de pessoas que moram naquela residência, tá certo? É o mínimo por pessoa, tá? Ou seja, tem-se uma renda dos indivíduos que moram naquela moradia, tá certo? E, se não mudou, cada indivíduo teria que ter 1/4 do salário mínimo. Eles fazem uma soma da renda geral daquela família, tá certo? Divide pelo número de indivíduos que moram ali, tá certo? Feito essas duas análises, a pessoa marca a perícia médica. A perícia médica ela é feita assim, por um score, né, de todos os sistemas, né? E o médico vai pontuando as dificuldades que a pessoa tem, tá certo? E daí sai uma pontuação, certo? E desse conjunto é dado ou não um benefício. O que eu tenho visto com muita frequência é o seguinte: o indivíduo às vezes leva o benefício do ponto de vista médico, né? Porque o problema dele, né, é inconteste, tá certo? A deficiência, grande parte das vezes, ela é incontestável. Então, do ponto de vista médico, não há muita discussão, mas a barreira principal seria a econômica. Quando é feito o rateio da renda familiar, o indivíduo não passa, porque ele ganha mais do que a lei presume, tá certo? E em relação a condições, é difícil você inserir uma pessoa no mercado de trabalho. Eu acredito que seja mais cultural. Por quê? Em alguns casos que eu tenho acompanhado, infelizmente, o indivíduo que recebe o LOAS, ele é arrimo de família. Então, com o pouco que ele recebe, ele sustenta todos aqueles indivíduos. Então, isso é uma experiência pessoal, tá? Não é baseada em literatura, tá certo? Então, não é interessante, né, para o grupo familiar, não é nem interessante, né? Torna-se complicado esse indivíduo ser inserido no mercado de trabalho, né, e perder uma renda que é garantida.
Mas eu concordo com você, sim, que deveria haver um trabalho de reinserção dessas pessoas do LOAS, tá certo? Tanto que a perícia do LOAS, ela é sistemática, certo? Esse indivíduo pode ser chamado a qualquer tempo para refazer a perícia, tá certo? A deficiência, em grande parte dos casos, ela não é instante. A pessoa pode melhorar ou piorar, né? Então, realmente, né, quando o indivíduo consegue um emprego de carteira assinada, eu tenho um prazer incomensurável, tá certo? Em retirá-lo do BPC, tá certo? Eu tenho histórias incríveis, tá? Inclusive que, né, marcaram a minha carreira de uma forma muito especial, né? Que indivíduos que, né, estão aí hoje brilhando no mercado de trabalho, né, em atividades honestas, tá? Rentáveis, tá? E estão ajudando a sociedade aí com o trabalho que realizam. Mas deveria haver, sim, uma conduta institucionalizada ou até governamental em relação a esses casos, certo? Mas a gente sabe que a realidade é outra, né? Não é bem assim que funciona. E esses indivíduos que recebem o BPC, eles necessitam da renda para eles próprios e para a família que dão assistência. Respondi sua pergunta, ficou alguma coisa a mais? E o senhor acha que seria possível, assim, por exemplo, uma associação que eventualmente tivesse algumas pessoas que recebessem BPC, meio que fazer uma espécie de, não sei se, não estou conseguindo achar a palavra correta, que não seria um convênio, uma parceria com o INSS, não isso, mas uma reunião diretamente com o INSS, local mesmo, já que a gente não tem uma política governamental, assim, ou isso não seria possível, por exemplo, para facilitar, porque, por exemplo, a associação está tentando inserir essa moçada no mercado de trabalho. E se eventualmente algum deles perdeu o BPC, se para facilitar o retorno do BPC, claro, atendidas as condições de miserabilidade, né, as condições da renda familiar. A senhora acha que é viável assim, ou você acha que é muito assim utopia isso? Não, não, viável eu acredito que seja, né? Mas como é um órgão governamental, né, teria que ser uma conduta do Instituto, né? Não é uma conduta isolada de uma agência, né? Uma conduta isolada de um grupo de médicos. Então, deveria ser uma conduta, caso, né, seja possível, eu creio que seja possível, mas tem que ser uma conduta da instituição. Tem que ser eles chamam de GT, que é Grupo de Trabalho. Teria que ter uma conduta institucional a respeito disso. Mas, assim, opinião pessoal, né, eu acho que seria viável, sim, né, desde que o Instituto, né, se predisponha a fazer. Muito obrigada mesmo, foi bem esclarecedor. E aí aí o acesso teria que ser de cima para baixo ou a gente conseguiria por meio de um requerimento localmente mesmo? Assim? Então, eu acredito, tá? Acredito que seja de cima para baixo, né? Porque a agência, né, a repartição pública, ela obedece normas. Então, deveria ter uma norma de cima, né, de um grupo de trabalho que desse diretrizes para essa situação. Né? Porque tudo para nós são diretrizes emitidas por um órgão superior. Através delas é que se faz toda a atribuição ou mudança de conduta. Tá certo? Muito obrigada, doutora Alexandre. Essa que era a minha pergunta, viu? E parabéns pelo trabalho, pelo belo trabalho. Eu que agradeço. Bacana, mais alguém?
Sem mais perguntas? Bom, gente, se depois vocês tiverem alguma dúvida, algum receio, pode nos enviar também um comunicado para nós passarmos para os palestrantes e eles responderem. Até mesmo foi passado aí para vocês as identificações de todos, né? E tem aí os e-mails. Esse vídeo aqui, provavelmente ele vai ser lançado ali no YouTube, disponibilizado, para depois vocês assistirem novamente, analisarem, tá bem? Desculpa, doutor, mas em face da situação de ser professor universitário também, eu queria saber mais ali da prática por parte do doutor Renato na atuação aí do direito médico com a pessoa com deficiência. Quais são os tipos de processos mais comuns que o colega distribui, que o colega enfrenta no seu dia a dia? Então, eu não sei se todos sabem, eu sou advogado da FUNFARM, né, do Hospital de Base. Então, eu defendo mais do que ingresso contra as pessoas. Mas eu enfrento, no direito médico, questões que são levadas a juízo, muitas vezes, sem qualquer fundamento técnico. Sem qualquer fundamento técnico. A ação médica, por si só, seja ela da pessoa com deficiência, seja ela da pessoa sem deficiência, eu oriento ao colega e aos colegas, sempre que forem ingressar discutindo uma questão médica, procurem o auxílio de um assistente técnico previamente. Conversem com o médico para ter respaldo médico. Porque uma petição mal feita, uma petição muito genérica, uma petição que ela ingressa, olha, eu fui fazer uma cirurgia de vesícula, como o doutor Alexandre disse, e essa cirurgia me causou um dano. Não fala qual foi o dano, não fala qual foi a falha técnica, não aponta, dentro do protocolo médico estabelecido, quais seriam os motivos ensejadores da responsabilização, seja do médico, seja da instituição, se é objetiva, se é subjetiva. Então, o que nós enfrentamos lá no hospital, eu falo, a doutora Marilza também, que estava assistindo, a doutora Marisa Alves, ela está no departamento jurídico, junto com a gente lá, ela pode observar, nós enfrentamos, às vezes, de 10 petições, 7 mal feitas. Mal feitas, quando eu digo, não específicas, porque uma petição mal feita, ela gera uma contestação gigante, porque você tem o ônus de se defender de uma maneira a demonstrar que aquilo que foi alegado não tem fundamento. Mas de que maneira você se defende? Você se defende mostrando tudo que foi feito, quando, na verdade, se o colega advogado que ingressa ou que vai ingressar com uma ação aponta, olha, segundo o protocolo tal, da literatura tal, do autor tal, houve a falha assim, a defesa vem tecnicamente rebatendo aquele ponto. E ao judiciário, por meio de um assistente, um perito, vai naquele ponto, vai analisar aquela circunstância. Então, o que eu percebo? Muitas vezes, as pessoas que ingressam com uma ação de médico criam toda uma expectativa de ter uma reparação de dano e tal, e ela perde no processo, ela não perde no direito material. Então, oriento aos colegas advogados, sempre que forem ingressar com uma ação médica, ou que envolva o direito médico, seja ela em qualquer aspecto, seja no dano moral, seja na cognição de um direito com base em uma fundamentação médica, procurem sempre o auxílio de um médico. Vai poupar tempo, vai poupar dinheiro, vai chegar a um objetivo que a ação pretende de uma maneira muito mais eficaz. É isso que eu tenho para colocar. Se o senhor me permite... Obrigado, doutor. Muito esclarecedor mesmo. Importantíssimo esses trechos finais do nosso bate-papo. Acredito eu que nós não vamos parar por aqui, viu, doutor Renato, doutor Alexandre? Vamos tentar aí desenvolver mais estudos e gostaria de contar com a participação de todos. Só para esclarecer, a Karina Servi, que fez a pergunta agora há pouco, ela também faz parte da nossa comissão da pessoa com deficiência, tá? Eu acho que é isso. Eu passo a palavra, então, para o Renato Chiodo, para ele... É assim que se expressa, Renato?
Doutor Antônio, acho que o doutor Alexandre queria fazer um comentário. Claro. Desculpa. Doutor Alexandre, por favor. O gancho do doutor Giatti foi muito esclarecedor, porque dos pedidos que eu averiguo como assistente técnico, de 10, 6 são improcedentes. Então, quando o indivíduo procura um assistente técnico para entrar com uma ação ou algo parecido, é muito importante que ele procure, antes de ingressar, ou o advogado procure um assistente técnico, né, para ver a procedência do dano alegado. Então, o que eu vejo na minha prática diária, né, de assistente técnico é justamente o que o Dr. Renato brilhantemente explicou. Eu acho que o senhor realizou agora um trabalho de utilidade pública gigante com esse comentário. Com certeza. Evitando as ações temerárias. Bom, então eu passo a palavra para o doutor Renato. É Quiodo ou Chiodo? Quiodo. Quiodo, para fazer as nossas finalizações. Muito obrigado a todos. Assim finalizamos o grupo de estudos de hoje, organizado pela Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil de São José do Rio Preto. Agradecemos ao Dr. Marcelo Henrique, nosso presidente da 22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que teve que se ausentar, justificou sua ausência em razão de uma outra reunião. E também aqui agradeço aos palestrantes, Dr. Renato Henrique Giaviti, aos nossos convidados, Dr. Alexandre Borges, aos membros da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB Rio Preto e a todos os participantes do evento. Obrigado pela presença de todos. Tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais, tchau. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.